Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. E foi uma semana turbulenta para os mercados. Na política interna, a pesquisa Coes mostrou o Lula na frente para 2026, enquanto Jair e Eduardo Bolsonaro foram indiciados por obstrução de justiça, aumentando a cautela dos investidores. A Lei Magnitsky entrou de vez no radar, trazendo medo de sanções que podem atingir os bancos brasileiros. O STF contra-atacou e ameaça punir quem acatar as sanções da lei em território nacional. E o tarifaço dos Estados Unidos já tem efeitos concretos por aqui. A Taurus de Armas colocou 50 funcionários em férias coletivas em Porto Alegre. Enquanto isso, Donald Trump fez um gesto pela paz, reunindo-se com os 7 líderes europeus e Zelensky, que até trocou o uniforme militar por um terno para agradar o presidente americano. E o mundo financeiro passou a semana inteira esperando o discurso do presidente do Banco Central americano, Mr. Jerome Powell, em Jackson Hole. E hoje ele abriu a porta para o corte de juros. Disse que indicou que o ciclo de corte de juros vai realmente começar no dia 17 de setembro e fez as bolsas saltarem no mundo inteiro, até aqui no Brasil. Lei Magnitsky assustou e entrou no radar dos investidores de vez nesta semana, impactando e muito a nossa bolsa. Ela derreteu ações de bancos e tem potencial de abalar o nosso sistema financeiro. Pela lei americana, bancos não podem manter contas de pessoas ou entidades sancionadas. Tradicionalmente, essa lei foi criada para punir ditadores, corruptos e violadores de direitos humanos. E agora, ela atingiu o Brasil, um brasileiro em especial, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Nesta semana, o ministro do STF, Flávio Dino, estressou e muitos investidores, principalmente investidores estrangeiros, falou que a lei americana não vale aqui. E isso virou uma sinuca de bico para os bancos. Ou eles seguem a determinação do judiciário brasileiro, correm o risco de sofrer sanções nos Estados Unidos, ou obedecem à aplicação da Magnitsky e correm o risco de serem punidos no Brasil pelo STF. Se aplicada a lei Magnitsky, isso impediria Moraes de, por exemplo, usar cartões de créditos de bandeiras americanas ou de ter contas e investimentos em bancos que atuem no mercado americano. Até parece que aquele cartão brasileiro, como é de bancos que têm negócio nos Estados Unidos, nem isso ele pudesse usar. Bom, se não cumprirem a lei americana, os bancos podem ser banidos do sistema financeiro internacional, prejudicando o comércio exterior e a captação de recursos em dólar. Especialistas alertam que o impacto pode ser devastador, afetando a liquidez e a operação dos bancos no Brasil. O risco é real e exige atenção urgente das autoridades. Um efeito dominó pode aparecer se um banco brasileiro for contaminado pela sanção. Até outras instituições podem ser afetadas, dificultando acesso à liquidez, essencial para a sobrevivência do sistema financeiro, do sistema bancário. Na sexta-feira, porém, o bom humor do mercado, com a expectativa de que o ciclo de corte de juros vai começar nos Estados Unidos, fez as bolsas saltarem e recuperou boa parte das perdas dos bancos. Segundo ponto, o mercado aposta em Tarcísio. É isso aí, a eleição presidencial de 2026 já está afetando os negócios na Bolsa Brasileira. O mercado financeiro esperou ansioso as pesquisas da Quaest, encomendadas pela Genial. Vimos que o presidente Lula está na frente em todos os cenários para a eleição de 2026. Ele também abriu vantagem sobre todos os adversários no segundo turno, e isso trouxe cautela aos investidores. Mas a melhora de Lula não foi tão grande quanto o mercado esperava. Ao mesmo tempo, cresceu a expectativa de que o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, seja o nome da direita para 2026. É que pela primeira vez, o Tarcísio passou a ser o nome mais forte da oposição em um eventual segundo turno contra Lula. Nesse cenário, Lula tinha 43% das intenções de votos e Tarcísio 35%. Isso, junto com o indiciamento do Bolsonaro, aumentou as apostas em Tarcísio como candidato único da direita. Tarcísio é o mais cotado pelo mercado financeiro porque apoia privatizações e também pela perspectiva de maior compromisso fiscal do que esse governo. Vale dizer
que, de acordo com outra pesquisa da Quaest, o Tarcísio está praticamente eleito para governador se candidatar com 43% das intenções de votos. Terceiro ponto, metade dos brasileiros não chega ao fim do mês com o salário na conta. Uma nova pesquisa da Serasa Experian revela a dura realidade do trabalhador brasileiro. 5 em cada 10, metade, não consegue se sustentar, não consegue sustentar o mês inteiro com o salário que recebe. E apenas 2 em cada 10 dizem ter controle sobre a vida financeira. O levantamento mostra que 54% dos trabalhadores, mais da metade dos trabalhadores CLT ou PJ, entram no vermelho antes do fim do mês. Entre eles, muitos recorrem a empréstimos e adiantamento salarial ou crédito rotativo para conseguir pagar as contas. Além disso, muitas pessoas estão próximas do endividamento, já que em uma situação inesperada, somente 1 a cada 4 pessoas, ou seja, 25%, conseguiriam custear uma despesa de R$10 mil. Para 66%, o endividamento é um fator que aumenta o estresse. Para 43%, ele aumenta a irritabilidade e para 39%, aumenta a insônia. 39% das pessoas têm insônia com as dívidas, não conseguem dormir direito. Entre os entrevistados, cujo salário não é suficiente para chegar ao fim do mês, 49% utilizam fontes de renda extra para fechar as contas e não ficar no vermelho, como cartão de crédito, cheque especial e empréstimo, ou utilizam renda familiar. E claro, muita gente faz bico para ajudar na renda. Quarto ponto. Haddad elogia Alckmin em tarifaço. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou a postura do vice-presidente Geraldo Alckmin contra o tarifaço de 50% impostos pelos americanos ao Brasil. Ele disse, abre aspas, é muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida que não abaixa a cabeça para grito nem desaforo. Uma pessoa que sabe defender os interesses nacionais, fecha aspas. Mas enquanto o governo troca afagos e elogios entre si, empresários cobram diálogo de verdade. A tarifa de 50% imposta por Washington está valendo e ameaça as exportações brasileiras, ameaça investimentos e milhares de empregos por aqui. Na prática, o impasse com os Estados Unidos segue sem solução e quem paga a conta é o setor produtivo brasileiro. Um grupo de empresários divulgaram que vão visitar os Estados Unidos no dia 3 e 4 de setembro num esforço para tentar amenizar o tarifaço. É o setor privado tentando se virar sozinho. Quinto ponto, derrota do governo no INSS. O governo sofreu um revés inesperado na formação da CPMI do INSS. O senador Carlos Viana, do Podemos, foi eleito presidente e indicou o deputado Alfredo Gaspar, do União, ligado ao Bolsonaro, como relator, desmontando o acordo articulado pelo Planalto de ter gente de esquerda comandando a CPMI da roubalheira do INSS. A turma do governo admitiu um erro grave, não ter garantido a presença de 3 titulares da base, substituído por suplentes do PL. A ausência dessas pessoas-chave abriu espaço para a oposição dominar a comissão. A CPI vai apurar a roubalheira dos velhinhos, aqueles descontos indevidos das aposentadorias do INSS, e tem potencial para desgastar o governo. A crise envolvendo os descontos já causou a demissão do presidente do PDT, Carlos Lupe, do comando do Ministério da Previdência Social, e provocou a saída do PDT da Câmara da base do governo. Também tem uma pressão dos bolsonaristas para mirar em um dos irmãos do presidente Lula, o Frei Chico, que é ligado ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap. Frei Chico não é investigado e o sindicato nega qualquer irregularidade. Sexto ponto, 180 bilhões, a conta não fecha. A Instituição Fiscal Independente do Senado, IFI, alertou para cumprir a meta fiscal de 2026. O governo vai precisar de 80 bilhões de reais extras e o relógio está correndo. O prazo para entregar o orçamento ao Congresso é 31 de agosto, segundo a IFI. Sem esse reforço de caixa, existe o risco seríssimo de paralisar o funcionamento da máquina pública, já que seria impossível cortar gastos discricionários nessa dimensão gigantesca de 80 bi. Algumas medidas já estão na mesa, como o aumento do IOF e a MP que muda a tributação das apostas, fintechs e aplicações financeiras. Elas podem gerar 39 bilhões, não é nem metade no ano que vem, mas ainda é pouco diante do buraco.
o desafio é ainda maior porque o Brasil carrega déficits recorrentes, juros altos e a dívida em trajetória de alta. Para piorar, o tarifaço dos Estados Unidos deve impor custos adicionais e reduzir receitas ao esfriar a economia global e também esfriar a economia brasileira. É como o Bruno Musa, meu parceiro de 3 em 1, falou: o Brasil caminha para um abismo fiscal. E para a semana que vem, tem inflação nos Estados Unidos, prévia da inflação por aqui, PIB americano, balanço da Nvidia, a única empresa do mundo que vale 4 trilhões de dólares. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Sextou!